Para começar essa aula, vamos primeiro abrir o Eclipse. No Eclipse, nós vamos criar um novo projeto. Então, botão direito, Novo, Java Project. No nome do projeto, vamos colocar Loops e vamos clicar no Finalizar. Aqui dentro do Loops, nós vamos na SRC. Vamos clicar com o botão direito, Novo, e vamos criar um pacote. Vamos colocar aqui o nome com.cursojava.loops e vamos clicar no Finalizar. Aqui dentro nós vamos criar uma nova classe. Podemos chamar ela de Loops Principal e vamos marcar a opção Public Static Void Main. Vamos marcar essa opção e vamos clicar no Finalizar. Perfeito. Aqui nós iremos então ver como funcionam os loops. O primeiro que nós iremos ver é o loop while. Vamos ver então a sintaxe de como escrever um loop while. Então nós escrevemos a palavra reservada while, abrimos os parênteses e abrimos as chaves. Essa então é a sintaxe de um loop. Perceba que ele já começa com um erro, tá? Esse erro acontece porque para você executar um loop, você precisa colocar uma condição. Então, aqui dentro, nós temos o corpo do loop, o que vai ser executado, e aqui dentro dos parênteses, nós temos as condições que nós podemos colocar. Então, aqui nas condições, nós podemos utilizar várias comparações que nós já vimos durante o curso. Então, para fazer isso, vamos criar uma variável do tipo inteira. Vamos chamar ela de número. Perfeito. Vamos inicializar a variável número com 0. Então, criamos uma variável inteira, número, inicializada com 0. Aqui dentro, nós podemos criar as condições. Essas condições elas podem ser verdadeira ou falsa. Tá? Então, aqui vamos escrever número menor que 5, por exemplo. Então, número menor que 5, nós sabemos que o número aqui, o 0, é menor que 5. Se nós mantivermos essa condição, esse while ele vai entrar no loop infinito. Por quê? Porque o 0 sempre vai ser menor do que 5. Então, essa condição sempre vai retornar true. Dessa forma, o que está no corpo do while vai executar indefinidas vezes. Então, como nós fazemos aqui para fazer que um loop pare? Então, nós queremos executar ele 5 vezes. Para isso, nós precisaremos sempre incrementar o número. Então, vamos colocar aqui número mais 1. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu estou pegando esse número 0 aqui, somando com 1, e em seguida jogando novamente na variável número. Tá? Então, vamos ler como vai ser a execução desse loop. Primeiro vamos executar ele. Para executar e a gente conseguir ver alguma coisa, a gente vai ter que escrever system.out.println e aqui vamos escrever loop. Vamos executar agora. Perceba que nós temos o loop executado 5 vezes. Então, vamos fazer a leitura da execução desse loop. Então, primeiro, o número começou com 0. A primeira comparação que o while fez foi while quer dizer enquanto. Então, enquanto o número for menor do que 5, ele vai executar o que está aqui dentro. Então, o número é menor do que 5, então o número agora está valendo 0. 0 é menor do que 5. Ele executa o que está dentro das chaves, exibe na tela a palavra loop e ele incrementa o número. Então, eu pego o número que vale 0, somo com 1. Na primeira execução, esse número está valendo 1. O número agora passa a valer 1. Chegou no final aqui das chaves, ele volta à execução novamente. O número está valendo 1. É menor do que 5? Continua menor. Ele executa novamente
ele incrementa novamente o número, que agora o número tem o valor de 1, 1 mais 1, 2. Então, na segunda execução, é 2. O 2 é menor do que 5? É menor do que 5, então ele executa de novo. Ele vai executando várias vezes, até que ele atinja o número 4 aqui. Então, atingiu o número 4. O número 4 é menor que o 5? Sim, é menor do que o 5. Então, ele executa mais uma vez esse bloco de código, exibe o loop mais uma vez, pega o número 4, soma mais 1, que dá um total de 5. Então, nessa execução, o número está valendo 5. Quando ele voltar de novo para verificar o loop, o número é menor do que 5? Não, ele para a execução do loop. Então, com isso, nós colocamos uma condição e nós criamos uma estrutura para que essa condição, em algum momento, ela finalize, ela retorne false, que é o caso da quinta execução. Na quinta vez que ele executar, ele retorna false. Quando ele retornar false, o loop para de executar. É dessa forma que funciona o loop while. Vamos apagar aqui. Uma outra forma de fazer isso aqui é nós fazermos assim, número mais mais. Fazendo número mais mais é a mesma coisa que fazer essa operação, tá? Então, o que vai acontecer quando você coloca o mais mais? Você incrementa o número somando com ele mesmo. Tanto faz utilizar assim ou assim. Vamos manter o número mais mais, que fica mais fácil de entender. Podemos aqui exibir, apenas para confirmar, o número. Então, para exibir o número, como podemos fazer? Nós temos uma string e temos um número. Para exibir uma string e um número, nós precisaremos concatenar. Para isso, nós vamos utilizar o operador mais, que concatena texto e número. Se nós utilizarmos o mais com números, assim como nós já vimos, ele soma, ele adiciona. Mas se você utilizar, nesse exemplo aqui, um texto e um número, ele vai concatenar o texto e o número, porque não dá para somar um número com um texto. Então, ele vai concatenar. Então, vamos executar aqui novamente. E perceba que o número, na primeira vez que ele executou, ele comparou com 0 e apareceu aqui o loop 0. Vamos só executar aqui novamente. Então, apareceu o 0. Perceba que ele executou até o 4. É bem simples entender por que ele executou apenas até o 4. Tá? Quando o número mais mais ele estiver valendo 5, que vai ser aqui. Então, aqui ele exibiu o número 4. Correto? Então, nessa execução, na última execução, ele exibiu o número 4. Ele fez o número mais mais, o número passou a valer 5. E aí, quando ele comparou 5 é menor do que 5? Não, 5 é igual a 5. Então, ele não executou novamente o bloco de código. Tá? Então, por isso que ele executou apenas até o número 4. Perfeito, então bem fácil entender o while. Vamos agora apagar o while, ou melhor, vamos comentar. Para comentar, eu posso usar a barra asterisco e colocar aqui asterisco barra. Tá? Então, esse é um comentário de várias linhas. Barra asteriscos inicia o comentário, asterisco barra finaliza o comentário. Vamos ver agora o do while. O do while, a sintaxe dele é: você escreve do e abre e fecha as chaves, e em seguida você escreve while e coloca ponto e vírgula. Então, aqui você coloca a condição. Então, vamos pegar a mesma condição, vamos colocar aqui, vamos pegar a mesma exibição e vamos colocar aqui também, novamente. Vamos executar, o resultado é o mesmo. Então, utilizando do while ou while, o resultado aqui, nesse caso, é o mesmo. Tá? Então, vamos fazer um teste que o resultado não vai ser o mesmo, e aí você vai entender qual a diferença dos dois. Então, aqui no número menor que 5, nós vamos colocar número menor que 0. Né? O que vai acontecer aqui nessa comparação? O número, que é o 0, é menor do que 0? Não. Então, ele não vai executar nada. Vamos clicar no executar, perceba que não temos nada aqui.
tá? Por quê? Porque foi feita a condição não foi atendida, então não executou o que estava dentro das chaves. Perfeito. Agora, vamos fazer a mesma coisa com o do while, e você vai entender que ambos são diferentes. Então, vamos colocar aqui a mesma condição, número menor do que zero, e vamos executar. Lembrando que quando nós fizemos isso com o while, não exibiu nada. Vamos ver com o do while. Perceba que exibiu zero. Por quê? Porque o do while, do inglês quer dizer faça, fazer. Então, ele faz primeiro, ele executa o que está nas chaves primeiro, e em seguida, ele faz a verificação da condição. Então, ele exibiu loop número 0, porque o número está valendo 0. Ele incrementou o número. Então, o número passou a valer 1. E aí, quando ele comparou, o número é menor do que 0? Não, o número é maior do que 0. Então, ele não executou o que estava aqui dentro novamente. Então, essa aqui é a diferença do while para o do while. O do, ele executa primeiro e depois faz a condição. Enquanto que o while não. Ele faz a condição, ele verifica a condição para depois executar o bloco de código. Perfeito, vamos comentar aqui também. E o último loop que nós iremos ver é o for. Você percebeu que nós precisamos, tanto no while, incrementar essa variável de controle, esse número, tá? Nós chamamos ele também de contador. Então, ele conta quantas vezes o loop vai ser executado, ele vai contando quantas vezes o loop é executado, para que o loop finalize em algum momento. Então, esse contador, esse número, nós precisamos sempre incrementar ele utilizando o while e utilizando o do while. O for, ele faz exatamente a mesma coisa. Então, você escreve for. A sintaxe é bem parecida com a while, né? Só muda o texto. A diferença é que o for, ele já faz tudo dentro da condição. Então, você cria uma variável, por exemplo, aqui, int n, número, que recebe 0. Em seguida, você coloca o ponto e vírgula. Então, no for, a primeira opção que nós colocamos é a nossa variável de inicialização, ou o nosso contador. Então, aqui nós colocamos int n igual a 0. Em seguida, nós colocamos ponto e vírgula, e nós colocaremos a condição. Então, a condição, vamos colocar aqui número menor do que 5 novamente, ponto e vírgula de novo, e nós fazemos n mais. Tá? Então, essa é a sintaxe do for. Então, primeiro, você inicializa a variável que vai ser o contador. Em seguida, você coloca a condição e, em seguida, você incrementa. Tá? Então, a diferença do for para o while, ambos vão conseguir o mesmo resultado. A diferença é que no for, você faz tudo isso em uma linha só. Dentro da mesma instrução, você inicializa uma variável, coloca a condição e passa qual vai ser a forma de incremento. Então, vamos copiar aqui o nosso system. No loop, nós vamos trocar aqui o número por n. Antes de executar, vamos apenas fazer uma correção. Nós não vamos utilizar o número, nós vamos utilizar o n. Tá? Então, o n inicializa com 0. Colocamos aqui a condição. Comparamos o n se é menor que 5 e, em seguida, incrementamos. Vamos agora sim executar esse bloco de código. E temos o loop executado 5 vezes, até o número 4. Como nós começamos aqui com 0, podemos começar com 1 e executar novamente. E aí, ele vai então do 1 até o número 5. Tá? Se quisermos exibir o 5, basta colocar menor ou igual. E aí nós temos do 1 até o 5. Então, como que funciona a leitura do for? Primeiro é inicializado a variável n. Então, o contador recebe 1. Em seguida, o for faz a verificação da condição. N é menor ou igual a 5? Sim, porque o n vale 1. Então, ele executa o que está dentro das chaves. Então, ele faz a execução do primeiro loop. Terminou de executar, chegou ao final das chaves, ele volta e incrementa
o n, então o n passa a valer 2, e aí ele compara novamente. N é menor ou igual a 5? Sim, 2 é menor ou igual a 5. Ele exibe, então, o que está aqui dentro, exibe o loop 2 e volta de novo para o incremento, que é o n++. Então, ele incrementa e o n passa a valer 3. E assim por diante, até que finalize a execução. O loop irá parar, então, a sua execução quando ele executar aqui o loop número 5. Ele volta, então, para o contador, incrementa, e aí ele passa a valer 6. E aí ele compara 6, que é o n, é menor ou igual a 5? Não, é maior, então ele para a execução do for. Então, o processo do for é: inicializa, testa a condição. Se a condição for verdadeira, ele executa. Terminou de executar, ele volta para a terceira parte, que é o incremento. E como você geraria um loop infinito aqui? Se você colocasse, por exemplo, uma comparação aqui, n é maior ou igual a 0, isso aqui entraria no loop infinito. Por quê? Por mais que você incremente o n++, o n começou com 1, correto? N é maior ou igual a 0? Sim, é maior ou igual a 0, vai exibir. Quando você incrementar, o n sempre vai ser maior ou igual a 0, tá? Então, a partir desse momento, você criou um loop infinito. Então, sempre que precisarmos repetir blocos de código, nós iremos fazer isso com um loop. Nas próximas aulas, então, iremos aprender muito mais. Então, até a nossa próxima aula.